Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor, para o canal da Consciência Hebraica, e eu quero continuar falando dos dois personagens que são Esaú e Jacó. Então a gente viu um Esaú que, por livre e espontânea vontade, troca o pão da vida pelo maná que perece no deserto, que troca uma bênção por um prato de comida. E a gente viu que escolhas trazem consequências e que isso não é necessariamente culpa de algo ou de alguém, mas é um resultado do que a gente mesmo escolheu. E Esaú escolheu abrir mão dessa primogenitura, abrir mão dessa bênção, e a grande primeira consequência é que quem recebe a bênção enquanto primogênito não é ele, e sim Jacó. E a gente agora está no momento da história em que Jacó tem que partir para buscar uma esposa para si, ele quer buscar uma esposa para si. Aí Rebeca chama Jacó e fala o seguinte: meu filho, vou te dar só uma recomendação. Vá à casa da minha parentela buscar uma esposa. Essa sogra que já está extremamente descontente com as esposas de Esaú, faz só esse pedido para Jacó. Por favor, Jacó, vai buscar uma esposa na minha parentela. E ora, quem era a parentela de Rebeca, da mãe desses dois homens? Era a mesma parentela de Abraão. Então olha que interessante, quando Abraão pede para um servo ir buscar uma esposa para Isaac, na época, dessa vez é Rebeca pedindo explicitamente para que seu filho Jacó vá buscar uma esposa para si, agora ele mesmo, o personagem principal indo em direção a essa esposa, ir buscar uma esposa na região de sua parentela, na região da parentela do seu próprio avô também, então por consequência. E isso acontece. Então Jacó parte em direção à terra de seu avô, de sua mãe, para buscar uma esposa para si. E nesse caminhar, e nessa trajetória acontecem muitas coisas que são extremamente didáticas para a gente, que a gente pode aprender muito. A primeira delas é que, naturalmente, nessa caminhada ele se cansa em um determinado momento. Ele decide por descansar, por dormir. E a palavra diz que ele descansa sobre uma pedra. Ele usa uma pedra como travesseiro. Ora, não necessariamente a pedra é o lugar mais confortável para a gente descansar, para a gente dormir. Mas a simbologia por trás dessa pedra é muito mais bonita. Mas a gente já chega lá. E aí, enquanto ele dorme, ele sonha com uma escada, a famosa escada de Jacó, onde anjos estão subindo e descendo nessa escada, e no alto dela a presença de Deus. E aí ele sonha finalmente com uma bênção que Isaac já havia referenciado. Lembra que eu disse no último vídeo que Isaac de alguma maneira já havia referenciado a bênção que ele recebera e que Abraão também recebera a seu filho quando ele passa ali naquele momento para Jacó? Pois então, naquele momento onde Isaac está fazendo uma referência e pedindo para que Deus o abençoasse diretamente, finalmente Deus o abençoa diretamente através desse sonho. E de uma maneira muito linda, muito especial, ele usa praticamente as mesmas palavras que ele usa para abençoar Abraão, o seu avô, e Isaac, o seu pai. Ele fala o seguinte: vem cá, Jacó, dá uma olhada ali para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu tenho te dado essa terra sob domínio. Que é exatamente a mesma coisa que ele fala para Abraão. E ele fala que a geração que partiria de Jacó seria incontável como o pó da terra. Mesma coisa que ele diz para esses dois patriarcas também. E aí ele fala explicitamente o que a gente já havia mencionado no último vídeo. Ele fala que todas as gerações e todas as nações e todos os povos seriam remidos, seriam salvos através da geração desses homens, desses três patriarcas, que realmente é o que acontece. A gente vê Abraão ter Isaac, que tem Jacó, que tem as 12 tribos, que através dele gera Davi, que gera Salomão, que gera Maria, que gera José, em diferentes ramificações, e que finalmente culmina no Cristo, no homem que traria remissão e salvação para toda a terra. E essa bênção finalmente é dada. Jacó acorda, pega essa pedra e derrama óleo sobre essa pedra. Ora, a gente havia dito que Jesus tinha várias referências enquanto símbolos na palavra. Uma delas era de cordeiro. Agora eu introduzo mais uma, que é de pedra. Jesus, de maneira repetida e explícita, ele é metaforizado enquanto uma pedra. E olha que interessante, a gente vê então um personagem que é Jacó, que está cansado e sobrecarregado, e ele vai em direção a uma pedra para descansar. Que a gente tenha o espírito de Jacó, nesse sentido, de todas as vezes que a gente esteja em uma caminhada, independente do motivo que a gente esteja caminhando, independente da direção que a gente esteja tomando,
independente do projeto que a gente esteja envolvido ou do sonho que a gente tenha alimentado, que se por qualquer motivo a gente se cansar, a gente descanse sobre a pedra angular. A pedra que para muitos pode ser de tropeço, mas que para a gente é a pedra que sustenta o arco da nossa vida. A pedra angular, a pedra de sustentação. E assim, Jacó tem essa primeira relação com a figura de um Cristo que já estava lá de alguma maneira. E ele descansa e ele unge essa pedra. E olha, Cristo, uma das traduções de Cristo é ungido. E ele unge a pedra, deixando de maneira mais explícita essa metáfora para a gente. Fica mais fácil de ver Jesus ali sendo a nossa base de sustentação, a base da escada que traz relacionamento entre terra e céus, que conecta anjos descendo e subindo, subindo e descendo. E logo em seguida, Jacó, ele tem um próximo movimento que é de voto com Deus. Ele acorda e fala: meu Deus, se tu me sustentares e eu voltar à terra de meu pai depois de buscar a minha esposa, tu serás o meu Deus. E ali parece que ele está segurando o calcanhar de Deus, né? Parece que ele está negociando ali com Deus. Mas não, quantas vezes a gente, no nosso desenvolvimento espiritual, a gente pede para que Deus seja o nosso Deus? Porque até então pode ser que aquele Deus tenha sido o Deus de Abraão e de Isaac, e que talvez não tenha tido um relacionamento direto com Jacó, e finalmente ele havia tido. E Jacó queria então que aquele Deus que ele talvez só tivesse ouvido falar fosse finalmente o Deus dele, o Deus do relacionamento. Então ele faz um voto com ele: olha, se tu me sustentares, tu finalmente serás o meu Deus, e a primícia de tudo que eu tiver eu vou te entregar. E isso é uma metáfora perfeita com o nosso desenvolvimento enquanto espiritual. Então a gente consegue aprender muita coisa nesse movimento de Jacó indo em direção a uma esposa. Primeiro é sempre descansar na pedra angular que sustenta a nossa vida, porque nela a gente vai encontrar um repouso perfeito. Ainda que a pedra pareça algo desconfortável, foi nela que Jacó descansou, foi nela que a escada foi sustentada, foi nela onde a conexão entre terra e céus aconteceu. E que nosso Deus, ele seja nosso mesmo, não seja o Deus dos nossos pais, da gente ouvir falar, que o relacionamento seja dado com a gente, que a bênção seja dada diretamente pra gente, e que a gente mantenha um relacionamento com esse Deus de caminhar ao lado dele, de ouvir dele, e não de uma tradição dos nossos pais que foram abençoados, que receberam promessas, mas que pra gente é só uma história distante. E muito bem, e finalmente então ele vai em direção a essa cidade da parentela de sua mãe, e assim que ele chega, ele vê uma lindíssima mulher apresentada por alguns pastores, e essa mulher vai trazer ainda muito rebuliço para a história desse personagem. Então não perca o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Valeu!